Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e hoje eu trouxe para vocês um breve resumo do martírio de Policarpo, um dos nossos irmãos que participou da época da igreja primitiva e que a sua história, ou melhor dizendo, o episódio do seu martírio é contado em diversas obras, mas eu achei aqui em especial no livro Pais Apostólicos, a partir da página 110, um relato bem minucioso, que foi uma carta da igreja da qual ele era bispo, que foi enviada para outros irmãos. E é a partir dessa carta que eu vou estar contando para vocês um breve resumo, para que o vídeo não fique muito extenso. Espero que esse fato ou esse relato venha edificar a vida de vocês, assim como edificou a minha vida. Naquele momento da história, o procônsul, que era o governador daquele lugar, Esmirna, ele fez com que os cidadãos fizessem um juramento e oferecessem sacrifício aos deuses. Tudo isso porque ele queria favorecer Roma. Ele queria mostrar amizade a Roma e a César, porque César se dizia um deus. É claro que nesse momento os cristãos não concordaram com isso, apenas aqueles que eram verdadeiros, né? Muitos foram obrigados a deixar Esmirna e outros foram para a morte ou foram de alguma maneira prejudicados, tendo seus bens, suas casas queimadas, enfim. E a história de Policarpo começa com a morte de um jovem chamado Germânico. Era um jovem que aprendia com Policarpo, ele tinha bastante proximidade de Policarpo. E esse jovem não quis fazer o sacrifício, não quis fazer lá a oferta aos deuses, o juramento. Então o procônsul prendeu e mandou que ele tivesse dó da própria juventude. E o livro então conta que ele puxou sobre si as férias selvagens. É claro que a carta fala de uma maneira figurada. O que o jovem fez foi responder ao procônsul, provocando a sua morte. Germânico não concordou com o sacrifício aos deuses e assim ele foi sentenciado à morte das feras. E o livro conta que ele teve uma morte muito distinta. E assim, quando aconteceu esse fato com Germânico, então a multidão começou a gritar para que eles procurassem Policarpo, porque sabiam, conheciam que Policarpo era o líder da igreja naquela cidade, naquele lugar. Então eles já sabiam quem precisava ser aniquilado para que o evangelho também fosse aniquilado. Eles pensavam dessa maneira, né? O livro conta que quando Policarpo recebeu a notícia de que ele estava sendo procurado, ele não se perturbou e não desejou ir embora da cidade, mas os irmãos ficaram insistindo para que ele fosse embora. Então ele se retirou para uma fazenda, não muito distante ali da cidade, e ficou com alguns amigos, né? E ele ficou fazendo o que sempre fazia,
orava dia e noite por todos os homens, orava pelas igrejas espalhadas no mundo. E enquanto ele orava, aconteceu que 3 dias antes de ser capturado, ele teve uma visão. Ele viu o travesseiro dele em chamas. Então, ele disse para as pessoas que estavam com ele lá que ele seria queimado vivo. Ele já sabia que ele seria levado para a fogueira. Então os homens continuaram procurando Policarpo, e nesse tempo Policarpo mudou de lugar, foi para uma outra fazenda. E quando ele saiu dessa primeira fazenda, os homens chegaram em imediato. Então eles pegaram ali alguns escravos dessa fazenda e torturaram eles até que eles dissessem qual o paradeiro de Policarpo. O livro ainda conta que essas pessoas que traíram Policarpo, que relataram o seu paradeiro, eram pessoas próximas dele. Eram pessoas que tinham o costume de estar na casa dele, pois era na casa dele que ele fazia as ministrações da palavra de Deus. Então essas pessoas eram pessoas que costumavam estar nessas ministrações, eram pessoas que do dia a dia dele, quem ele tinha confiança, né? Assim, eles encontraram Policarpo numa casinha. Ele estava no andar superior e o livro conta que ele poderia ter escapado, ele teve chance de ter escapado, mas ele não quis. Ele queria que fosse feita a vontade de Deus, assim ele dizia para as pessoas. E quando ele escutou os soldados chegando, desceu e conversou com eles. E Policarpo ele já tinha uma certa idade, né? Ele já era bem avançado em idade. E enquanto eles observavam Policarpo, eles ficaram maravilhados por causa da firmeza dele, né? Da constância. E ficavam se perguntando por que uma pessoa tão idosa representava tanto risco para o procônsul. Então Policarpo deu ordens para que servissem comida aos soldados, comida e bebida à vontade, e pediu a eles que enquanto eles comessem, que ele pudesse ir orar. Isso sem ser perturbado. E aí quando eles consentiram, Policarpo se colocou de pé e começou a orar. E ele orou por todos, inclusive pelos soldados que estavam ali para prender ele. Policarpo orou por 2 horas. Depois disso, ele foi colocado num jumento, foi levado até a cidade. Era já sábado, e aí o chefe de polícia encontraram com ele e transferiram ele para uma carruagem, que era a carruagem onde o chefe de polícia e o filho estavam. E eles tentaram então persuadir Policarpo. Eles diziam: que mal há em dizer César Senhor e oferecer-lhe incenso e tudo mais para salvar a si mesmo? Então o livro conta que no início ele não respondeu nada, mas conforme eles insistiram, Policarpo respondeu: não vou fazer o que vocês estão me aconselhando. Então eles começaram a dizer ameaças. Mesmo assim ele não retrocedeu e eles fizeram com que Policarpo saísse da carruagem. Mas eles fizeram isso de uma forma tão abrupta que ele acabou machucando as canelas. Enfim, nesse momento, ele, sem se virar, como se nada tivesse acontecido, seguiu rápido em frente
e foi conduzido para dentro da arena, onde havia tamanho tumulto que não se podia ouvir ninguém. Mas quando ele estava entrando na arena, veio do céu uma voz dizendo: Sê forte, Policarpo, e faze o papel de homem. Das pessoas que estavam lá, ninguém viu quem estava falando, mas até mesmo as pessoas ali do grupo dos cristãos puderam ouvir a voz. Então veio o procônsul e quis saber se ele era realmente Policarpo. Então ele confessou que era. E o procônsul tentou então persuadi-lo, a negar a fé, dizendo para ele: olha, respeito a tua idade e muitas outras coisas, mas Policarpo estava mantendo firme a sua posição. O procônsul disse para que ele jurasse: jure pela fortuna de César, mude de ideia, diga fora com os ateus. E Policarpo, com o rosto muito sério, olhou para a multidão dos pagãos sem lei presentes na arena e fez um gesto com a mão. Depois, gemendo e olhando para o céu, disse: fora com os ateus. Então o procônsul insistiu, dizendo: faça o juramento e eu o liberarei. Amaldiçoe a Cristo. Policarpo então respondeu para ele: durante 86 anos eu o tenho servido, e ele nunca fez nada contra mim. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E o procônsul insistiu, dizendo: jure pela fortuna de César. Ele respondeu: se o senhor inutilmente supõe que eu vou jurar pela fortuna de César, como diz e finge não saber quem sou, simplesmente me ouça, eu sou cristão. Mas, se o senhor deseja conhecer os meus ensinamentos sobre o cristianismo, marque o dia e conceda-me uma audiência. O procônsul disse: tente persuadir o povo. Mas Policarpo respondeu: o senhor eu devo considerar digno de um relatório, pois nós aprendemos a honrar como se deve os governantes e as autoridades nomeadas por Deus, desde que isso não nos cause nenhum dano. Mas no que diz respeito a essa gente, eu não a considero digna de um discurso em minha defesa. O procônsul então disse: eu tenho feras selvagens. Se você não mudar de ideia, vou entregá-lo a elas. Mas Policarpo disse: pode chamá-las, pois o arrependimento do que é melhor para o que é pior não nos é permitido. Mas é nobre mudar do que é errado para o que é correto. E novamente disse-lhe o procônsul: se despreza as feras selvagens, farei que você seja consumido pelo fogo, a menos que mude de ideia. Mas Policarpo disse: o fogo com que o senhor me ameaça queima apenas durante 1 hora e logo se apaga. Mas o senhor não conhece o fogo do julgamento futuro e o castigo eterno que está reservado para os ímpios. Mas por que essa demora? Vamos, faça o que quiser. A carta ainda conta que, tendo dito essas coisas, além de muitas outras, ele se sentiu inspirado de coragem e alegria, e o rosto dele estava cheio de graça. Isso foi o suficiente para que a multidão começasse a gritar com raiva: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina muitos a não oferecer sacrifícios e culto de adoração. Então eles começaram a gritar, pedindo que Policarpo fosse queimado vivo. Era necessário que se cumprisse a visão que ele havia tido enquanto orava. Então, quando o fogo já estava pronto,
Policarpo se despiu das roupas, do sapato, foi levado e quando os soldados estavam prestes a pregá-lo, ele pediu que o deixassem daquela maneira, sem pregar, e ele disse: pois aquele que me permite suportar o fogo, também me dará forças para permanecer imóvel sobre a pira, sem a garantia que vocês desejam dos pregos. Porque quando as pessoas iam ser queimadas na fogueira, eles pregavam as pessoas ou davam um jeito de prendê-las para que elas não pudessem escapar quando começasse a queimar. E ele então, com uma posição muito digna, disse que não precisava prendê-lo, que ele ia conseguir permanecer ali pela graça de Deus. Então os soldados não o pregaram, mas amarraram ele com as mãos atrás das costas. Então Policarpo orou: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu bem-amado e abençoado servo Jesus Cristo, por meio do qual nós recebemos pleno conhecimento de ti, o Deus dos anjos, dos poderes e de toda a criação, e de todas as espécies de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo, porque me consideraste digno deste dia e hora, para eu tomar o meu lugar nas fileiras dos mártires, tomar minha parte na taça de Cristo, visando a ressurreição para a vida eterna da alma e do corpo, na imortalidade do Espírito Santo, entre os quais eu possa ser recebido neste dia como um sacrifício rico e aceitável, exatamente como tu preparaste e revelaste de antemão e realizaste. Tu que és o verdadeiro Deus sem nenhum dolo. Por isso e por tudo eu te louvo, te bendigo, te glorifico, por intermédio do eterno sumo sacerdote celestial Jesus Cristo, teu amado servo, por meio do qual a ti seja glória com ele, e o Espírito Santo, agora e nas futuras eras. Amém. Quando ele disse amém, terminando a sua oração, os homens encarregados da fogueira atearam fogo, mas o fogo tomou a forma de um recinto abobadado, como uma vela inflamada pelo vento, formando uma parede em volta do corpo de Policarpo. Ele estava lá no meio, mas o fogo não chegava nele. E é interessante que os irmãos relatam que sentiram um aroma doce, como o sopro de um incenso ou de alguma preciosa especiaria. Quando os homens viram que o fogo não iria consumir ele, então ordenaram que um carrasco fosse até ele e o traspassasse com uma adaga. E quando isso foi feito, o livro conta que saiu uma quantidade tão grande de sangue de Policarpo que acabou apagando a fogueira. Policarpo acabou dando testemunho para aquela multidão que acabou percebendo a diferença entre os descrentes e aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, este é o relato da morte de Policarpo, de Esmirna, e um irmão que é exemplo para nós, exemplo para a Igreja de Cristo, que não negou a sua fé, mesmo em meio à dureza daqueles dias, mesmo em meio à situação do governo que queria que ele fosse contra Cristo, porque ele ministrou por muito tempo o Evangelho, ele tinha amor pela vida dos irmãos e ele com certeza manteve firme a sua posição, não só por muito amor que ele tinha por Jesus Cristo, mas também por muito amor que ele tinha
por aqueles que ouviram o evangelho através da vida dele. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo tenha sido edificante na vida de vocês. Espero que esta mensagem traga algo poderoso dentro dos seus corações. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.